Olá, tribo Conteiro! Que alegria estar aqui, começando mais uma semana, nossa semana de conversas Conteiro, começando essa terça-feira, dia 10 de novembro. Que bom esse aconchego, que bom estar aqui com vocês pertinho. Que bom estar com você, Cris, que bom estar com você, Ricardo Paiva. Que delícia, gente. Vamos chamando todo mundo que essa conversa vai ser incrível. Essa conversa é uma conversa que a gente vai conhecer a história juntos e vai ser realmente incrível. E é exatamente isso que é o Conteiro, esse canteiro de gente, esse clube de histórias, essa biblioteca humana, esse lugar de escuta, de inclusão, de respeito, de protagonismo e autenticidade, esse lugar de trocar ideias. E é tão bom a gente poder estar aqui aprendendo, se conectando, fazendo essa rede, essa rede de retalhos de gente. Eu adoro. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu vejo que a nossa convidada já entrou. Eu só vou responder uma coisa que me perguntaram hoje no inbox. Kátia, como é que faz para contar a história no Conteiro? O que que precisa? Precisa contar a sua história. Histórias de vida. Histórias de gente com autenticidade, gente de verdade. Gente como a gente. É isso que precisa. Me mandar um inbox, marcar uma data e vir aqui contar, compartilhar a trajetória. É isso que precisa. Nada mais. Se você quiser contar a sua história, manda um inbox para mim, tá bom? E se quiser retornar ao Conteiro, manda um inbox para mim. A gente já tem Conteiro retornando na próxima semana. E é isso, é bom demais. Então, bora começar, que essa história eu tô realmente ansiosa para escutar. Fico arrepiada e emocionada com a possibilidade dessa escuta. Muito obrigada. Vamos lá? Vamos começando? Chama todo mundo que ainda dá tempo de pegar aqui o inicinho dessa história. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma conversa Conteiro. Hoje é dia 10 de novembro, 17 horas no Brasil, 20 horas aqui no Reino Unido e 21 horas na França. E o mundo se conecta, gente. Hoje a nossa convidada é a Nádia e ela vai contar. Ela é suíça, foi ao Brasil e ela vai contar essa história. A Nádia é CEO da ONG Haja, que trabalha diretamente com pessoas em condição de vulnerabilidade social. Ela vai contar o grande trabalho e o grande aprendizado da sua trajetória, tá bom? Vamos receber a Nádia com aquele sorriso no rosto da tribo Conteiro, com aquela alegria no coração, que agora é a hora de uma boa e bonita história de vida, de gente. Vamos lá. Vamos pegar Nádia Barbaza entrando. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Germana, por essa ponte, essa conexão linda que você fez. Obrigada, Gê. Tá bom. E Olá! aí, Que coisa tudo boa! bem? Que coisa boa poder estar com você aqui. Muito bom para mim também. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me chamar. É um grande prazer estar aqui. Para mim também. Eu agradeço assim, enormemente a Germana, essa pessoa tão iluminada que fez essa ligação entre nós. E eu Isso. estou muito feliz de você estar aqui contando tanta história que você tem para contar, né, Nádia? Que é impressionante. Conta pra gente como é que é isso que você sai da Suíça, chega no Brasil. Conta essa história toda pra gente. Aí eu vou contar assim, é uma história um pouquinho diferente, né? Acho que eu posso até como falar que é uma história que nem eu esperava viver um dia, né? Como você falou, né? Eu não sou brasileira, né? Eu sou suíça. Aliás, meu pai é italiano, minha mãe é suíça. Então, essa coisa de emigrar, né? Faz um pouquinho parte da minha família, né? Meu pai saiu da Itália, fui trabalhar na Suíça, conheci minha mãe. E aí construir uma família. Eu fui criada na Suíça, nessa parte alemã da Suíça, perto de Basel, né? Um lugar muito bonito, muito lindo. Eu amo a minha cidade. E eu fui criada lá
E, enfim, eu acho que quando a gente cresce, a gente tem essa questão, né, querer, a gente quer entender quem nós somos e para que nós estamos aqui, né? Eu sempre sabia que eu não queria viver minha vida só para mim. Eu sabia que minha vida ela tem que ser boa, não só para mim, para minha família, ela tem que ser boa para muita gente. Eu sempre sabia que isso era algo que eu queria viver. Eu queria tocar pessoas, eu queria eu acho que quando eu era adolescente, jovem, eu tinha essa ilusão também, né, de poder mudar o mundo. E pode, você está E mudando. e é possível, né? Eu acho que eu tive esse privilégio de viver isso literalmente, né? E aí eu sempre digo que essa procura minha, né, de querer entender melhor para que eu estou aqui, o que eu quero fazer, que legado eu quero deixar, né? Isso me levou ao Brasil, ao E te Brasil. levou ao Brasil e você tem um português incrível, né? Assim, Obrigada. um português belíssimo que a gente fica surpresa. Parece que Ai, você que nasceu bom. no Brasil. Seu português é lindo, parabéns. Além Ai, das que bom. ações, além de tudo que você levou para o Brasil, você hoje tem um português maravilhoso. Ai, que legal. Uma língua bonita, né, linda? Com certeza. E eu aprendi, né, português aqui no Rio, com os cariocas. Com os E cariocas. o que é muito bom, né? Eu amo o Rio de Janeiro. Gosto de estar aqui. Eu gosto de morar aqui, né? Meu marido é carioca, meus filhos são cariocas, né? E é super. É, é uma cidade que eu me encontrei muito, né? Uma cidade que me recebeu muito bem também, né? O Rio é Que incrível, eu adoro o o Rio Rio. não é? É incrível. Mas me conta uma coisa, o que é que você saiu da Suíça com quantos anos? Eu saí da Suíça, na verdade, eu vim para o Brasil para ficar um mês. Né? Eu só vim assim para como voluntária. Eu falei, eu vou começar a testar o que eu quero, o que eu gosto de fazer. E aí eu comecei a vir para o Brasil em 92, né, Aham, pela você na primeira época, vez. você estava numa ONG. Eu trabalhava como. Eu vim através de uma organização não governamental para o Rio, mas só para ser voluntária, com um monte de outros suíços, né? Só que isso foi em 92. Eu devo ter tido em torno de uns 20 e poucos anos, né? Eu era bem nova ainda, mas assim, faz um pouquinho parte da nossa cultura também, da nossa educação, né? De viajar, de conhecer, de trabalhar como voluntário. Então, assim, sempre fazia isso, mas eu nunca tinha vindo para o Brasil. E quando eu vim para o Brasil, essa organização que estava trabalhando, que eu estava dando meu tempo, né? Ela estava trabalhando na comunidade do Morro do Borel, uma comunidade aqui na Tijuca, né? Que era extremamente violenta em 92, 93. No E auge a da sua violência. isso. Só que assim, né? Talvez tem gente aqui que conhece bem a Europa. Eu sou da Suíça, né? O máximo que eu conheci de arma era um canivete suíço, né? Então, assim, eu não tinha a mínima noção, Do né? que você ia encontrar, né? Não, não, assim, para mim isso não era possível, né? Você, por exemplo, entrar numa comunidade que não tem um poder público presente, né? Que tem leis à parte, que tem um funcionamento, né? Lei, que tem um comando à parte. Isso aí para mim era Aham. uma coisa surreal, não, isso não é possível, né? Mas nesse dia que eu vim para conhecer, que eu fiquei na comunidade do Morro do Borel, eu por alguma razão, né, assim, eu podia atender algumas pessoas. Eu era formada na área de saúde e essa organização estava trabalhando na área de saúde, prestando alguns serviços, né, através de um ambulatório médico que tinha na comunidade. Eu comecei a atender as pessoas e eu comecei a ter uma conexão muito boa. Aliás, eu acho que tudo que a gente faz, para onde a gente vai, é muito ligado com essa conexão, né? As pessoas que importem,
Não é as estruturas, não é isso, são as pessoas. E quando eu consegui me vincular com essas pessoas, assim, eu não falava português, eu não era daqui, eu não entendia 10% daquilo que eles sentiam, que eles passavam, não entendia as necessidades deles, né? Porque não fazia parte da minha vida, eu tentava entender. Mas eu consegui me conectar e consegui entender, gente, é possível se eu contribuir nesse local aqui. Eu consigo contribuir com essas pessoas. Eu acho que isso foi o meu ponto de partida. Será que eu posso contribuir? Quando eu encontrei esse se eu posso, eu sabia, então se eu posso, eu vou, né? Eu acho que essa questão dessa responsabilidade também, né, de ver e assumir a responsabilidade daquilo que a gente vê, né? Entender, cara, se eu posso contribuir, então eu vou. Qual é a minha parte em tudo isso, né? Não sou E que brasileira. isso, mas nós temos uma responsabilidade, né, Sim, social pelo mundo. A gente tem um isso. papel, né? Que Pois é, lindo eu te acho que ouvir. isso é importante a gente entender, né? Eu teria mil desculpas para não contribuir, né? Não sou brasileiro, não contribuo aqui, eu tenho problemas lá. Enfim, você acha mil desculpas para não contribuir. Mas eu acho que a pergunta sempre tem que ser ao contrário. O que que eu posso fazer? O que que eu posso contribuir? Será que eu posso? Eu não resolvo os problemas do mundo inteiro, né? Mas ali eu estava lá. Eu vi com os meus olhos, eu ouvi, eu senti as pessoas. Então, a partir dali, eu comecei a traçar um novo plano para minha vida. Né? Eu entendi, não, eu quero voltar para cá, eu quero ir um pouquinho além, não quero ficar um mês aqui, eu quero ficar mais tempo. Daí eu voltei, fiquei 3 meses. Eu acho que o que foi a grande diferença foi que eu fui morar na comunidade do Morro do Borel. Falei, eu não Você foi quero. morar lá. Sim, eu fui. Então você chegou da Suíça direto para a comunidade, meu Sim. Deus, direto para a comunidade do Borel, sem falar o português, Não. sem entender esse código que acontece, esse código, essas regras Sim, que acontecem entre eles. sim, Então, você chegou ali unicamente em doação. sim. Incrível. Eu O sabia assim Cristiano, que que está aqui com a gente nos ouvindo, falou: a solidariedade não tem nacionalidade. não. Solidariedade é algo Isso universal. é uma conexão entre gente, entre gente. Eu acho que a gente precisa entender que a gente serve outras pessoas. Né? Hoje eu trabalho numa organização, mas assim, eu não quero que as pessoas a quem a gente serve sabe que a gente é uma organização. Não. Eles têm que saber o meu nome, eles têm que saber o nome da nossa equipe. É pessoas servindo pessoas. É pessoas entrando na realidade da outra pessoa e a partir daí a gente constrói algo novo junto. Né? E eu acho que isso é importante. As pessoas não precisam necessariamente de instituições, mas a gente precisa de ser acolhido. E isso, pessoas fazem isso, né? Não são instituições em si, mas a pessoa tem que acolher. Então, eu acho que isso foi algo muito importante para mim. E foi muito claro para mim. Eu não vou querer construir algo de fora para dentro. Eu quero construir de dentro junto. E por isso essa decisão da gente querer morar dentro da comunidade, né? Conviver com as pessoas e construir junto com as pessoas. Eu acho que isso fez grande diferença em tudo que a gente colocou nossa mão, né? De não trazer respostas de fora para dentro, né? Mas para que as pessoas entendam, não, nós somos capazes de construir junto. Isso fez muita diferença em tudo. Eu acho que a gente acabou, né, depois construindo com a nossa vida, com o nosso tempo, E né? isso é tão difícil, né, Nádia? A gente entrar num espaço mesmo em doação, e tirar o ego do conhecimento, o ego do eu já sei, Sim, e o ego de dizer assim, eu sei o que é melhor para vocês. Porque, no fundo, a gente acha que sabe, né? A gente tem que conhecer a necessidade ali, vivenciar, né, a coisa. Então você fez sim. um caminho assim uterino com aquela comunidade. É, Você foi entender os problemas dele ali na raiz, né? sim. E assim, eu acho também, eu sempre digo, foi minha melhor escola de vida também, né? Foi minha escola de vida, fui no Morro do Borel.
foi lá que eu aprendi a entender. Gente, não, o mundo não é só branco e preto, não é só A e B, sabe? O mundo é complexo, as pessoas têm real necessidades, têm demandas que são reais, né? As pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, eles têm assim uma inteligência, né? Eles são extremamente produtivos, eles são criativos. O que falta é acesso, é oportunidade, né? Eles estão, algumas pessoas têm que se submeter a sistemas que eles não escolheram, mas por falta de recursos, por falta de oportunidade, eles não têm uma outra opção, uma outra oportunidade no momento. Mas fui a um lugar que eu sempre falo que eu me tornei também mais humana, né? Eu aprendi muito, de verdade, de entender real necessidade, sabe? Por mais que eu não me tornei uma pessoa, né, que viveu, né, uma situação em vulnerabilidade, nunca fui uma pessoa que viveu em pobreza, mas eu aprendi de verdade o que significa isso, né? O que significa você não ter o dinheiro para levar teu filho para o médico, né, para uma emergência, para você não poder comprar o antibiótico que você precisa, o arroz, o feijão, o básico, né, da nossa vida, mas também de ser excluso, né? De ter porque o Rio de Janeiro, por mais lindo que seja, existe essa essa separação entre favela e rua, né? Sim, Entre sem rico e dúvida. pobre. Isso aí é fato. E poder também fazer parte construir um pouco esse vínculo, sabe? Não, a gente não vive tão separado, a gente está na mesma cidade, a gente está, né? Nós somos da mesma sociedade, mas poder fazer também parte dessa construção, assim, de puxar um ao outro, foi muito importante também na nossa vida, né? Na nossa contribuição, tanto quanto no Morro do Borel, né? Eu acabei morando 20 anos no Morro do Borel. 20 anos você ficou lá? Acabei, né? Que eu casei com um carioca, que também eu falo sempre que ele é meu parceiro de as minhas aventuras e que assim também vive essa vida, né? De entrega, de servir, de entender que a gente precisa estar aqui um com o outro, né? Que nossa vida, a gente não vive nossa vida sozinha. E ela não pode ser só boa para mim, ela tem que ser boa também para os outros. E aí moramos 20 anos na comunidade do Morro do Borel, né? Fiz assim grandes amigos. A gente construiu uma creche, a gente construiu junto com a comunidade um ambulatório Quando você médico. chegou lá, você estava trabalhando sempre envolvida com saúde. Sim. Tentando olhar para essa. Claro que saúde ela não é algo que a gente coloque num quadrado separado, né? A saúde vai muito além, né? Sim. Uhum. A gente tem que entender, né, que saúde é algo muito mais holístico, não é só não estar doente, né? Envolve muitas questões, né, do bem-estar físico, emocional, espiritual, social. Acontece num ambiente saudável, né? A gente não tem como estar numa vida saudável se a gente está ao lado sem saneamento básico, sem acesso à água, né? E ao mesmo tempo a gente também sabe que educação e saúde é muito interligado, né? Uma mãe que recebeu uma educação que sabe ler, sabe escrever, ela tem um filho mais saudável. Então, assim, a gente entende que é tudo interligado, né? A gente precisa investir em educação para ter filhos mais saudáveis. É uma correlação sempre, né? A gente não pode ver as questões só de forma abstrata, não, é só isso, é só aquilo. Não. A gente precisa construir respostas que são mais completas, né? E mais complexas também. Mas a minha área sempre foi muito mais forte na área de saúde, né? E claro que depois eu fui mais para essa área de desenvolvimento comunitário, né? De construir junto com a comunidade algo, como envolver a comunidade nisso. Mas, assim, na comunidade do Morro do Borel, a gente trabalhou muito nessa área de saúde, né? Também preventiva, promoção de saúde, prevenção de saúde.
a saúde curativa, né, que também é super importante. E na área de educação, a gente também fizemos creches, construímos centros, né, de educação dentro da comunidade, e aí até um dia eu entender, né, que, nossa, aqui a gente já fez tudo que a gente podia fazer, agora outras pessoas podem tocar aqui esses projetos. E aí essa questão veio novamente, né? E agora, o que eu vou fazer? Para E onde eu como vou? foi isso? E aí foi uma nova procura, eu digo assim, que me levou ao Egito, ao Cairo. E eu fui trabalhar durante 4 anos, eu fui trabalhar no Egito com crianças em situação de rua. Na verdade, eu fui dar uma palestra, uma aula no Líbano. E nesse caminho para o Líbano eu conheci outras pessoas, outras organizações. E chegou um convite até nós para conhecer, né, a situação das crianças em situação de rua lá. E mais uma vez não me senti preparada, sabe? Não senti assim, nossa, gente, mas eu tenho grande expertise com crianças em situação de rua. Não, mas eu sabia que eu poderia contribuir, né? E aí a gente foi com a equipe mesmo, meu marido também foi. E daí eu fui trabalhar durante 4 anos no Egito. E foi também Sim. fantástico. Uma experiência assim. Eu, como mulher, amei trabalhar no Egito, no Cairo, né? Foi uma Quais experiência foram as muito boa. maiores dificuldades? Porque como é um país de uma cultura muito diferente, né? E até por uma questão religiosa, como foi essa questão? Quais foram os principais desafios no Egito? Isso também foi assim. Eu falei para essa organização que nos chamou, falei, gente, eu não sei nada sobre o islamismo, eu não sei nada sobre essas diferenças, não estudei sobre isso, né? E eu me lembro que essa pessoa falou para mim, ainda bem, Nádia, ainda bem. Não, isso Você ficou está assim indo na só minha de cabeça. coração, né? Isso ficou na minha cabeça. E assim, eu falei, eu e Pedro, né, meu marido Pedro, eu falei assim, gente, Pedro, como que a gente vai fazer isso, né? E aí a gente falou assim, sabe que a gente vai começar com aquilo que a gente tem em conjunto com essas pessoas. Vamos esquecer o que nos separa, né? Eu sou cristão. Perfeito. Vamos pensar naquilo que a gente tem, né? Que a gente pode construir junto. Vamos deixar as diferenças, vamos focar nisso agora, não. E foi o melhor caminho que a gente poderia ter construído. Sabe, a gente começou a convidar as pessoas para ir na nossa casa, a equipe de trabalho de lá, a gente começou a construir através, novamente, né, daquilo que a gente tem em conjunto. O que a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar, e foi fantástico, né? É um desafio, a língua é um grande desafio, para mim foi, olha só, eu sou fluente em várias línguas, mas o árabe foi uma língua, um desafio muito grande para mim e para nossa família, né? É uma língua bem difícil para se aprender. Sim, E eu acho que também um pouquinho da cultura, né? De ser uma cultura talvez não tão produtivo sempre, né? Isso foi um desafio muito grande para mim também, né? De trabalhar com uma equipe que tem um outro ritmo, que entende o tempo de outra forma, que tem um pensamento mais fatalista, né? Não vamos fazer o que acontece, vai acontecer. Não faz parte da minha cultura de trabalho, né? Mas foi muito bom. A gente construiu e a organização está firme e forte de hoje lá, né? Nós ficamos lá, passamos a Primavera Árabe lá. E aí, depois, em 2012, nós voltamos para o Rio de Janeiro. Mas foi um tempo, assim, também de entender, né, o sofrimento da criança em situação de rua, né? Ver a história dela, mas também o que foi fantástico para mim foi ver como é possível mudar a história das pessoas quando elas são acolhidas, quando elas são amadas, né? E o amor, ela é uma linguagem universal.
As pessoas sabem quando elas são amadas. Você pode não poder expressar isso através de palavras, mas as pessoas sabem quando elas são amadas, quando elas são respeitadas, quando elas são inclusas, sabe? Isso foi algo que eu aprendi no Egito, né? O amor é uma linguagem universal. E quando uma pessoa é amada, e quando uma criança é acolhida, né? E aí eu tô falando de crianças que algumas vezes tinham 2, 3 anos de vida. Nossa. E assim, você recebê-la e você olhar para essa criança e entrar em desespero, né? Quantas vezes eu entrei em desespero? Eu falei, gente, como é possível reconstruir a história dessa criança? Né? Com 2, 3, 4 anos, ela já foi abandonada por tudo e por todos, né? O sistema, a família, educação, o Estado, todo mundo abandonou essa criança, né? Para uma criança estar na rua nessa idade é porque nada funcionou na vida dela. Nada, Ninguém exato. respondeu. Nenhum núcleo, né? O núcleo familiar, o Estado, a Isso. sociedade, Acabou. nada. Ali, assim, aí eu algumas vezes eu olhava para ela e falava, gente, como é possível que essa criança consegue confiar mais uma vez em alguém, né? Como? Como a gente vai fazer isso? E, assim, é possível, sim, a gente conseguiu, né? E eu acho que isso foi algo que também me marcou muito, ver como que a criança ela tem essa disposição novamente, né? Em confiar, em ir, mas ela precisa ser acolhida. Ela precisa saber que ela está num lugar seguro, né? Que ela está num lugar que ela é Que ela amada, pode confiar, né? que ela pode confiar, que ela pode ser quem ela é, que nada dela vai ser exigida, que ela não pode, né, que ela não conseguiria responder. E treinar, então, essa equipe, criar esse método, né, junto com a minha equipe, claro, e criar uma forma, né, que eu não estava lá com uma criança, né? Eu me lembro, um dia eu recebi 22 crianças com mais ou menos 3, 4 anos no instituto que a gente acabou criando lá, só com sobrenome, né? A maioria dos meninos no Egito se chama Mahmoud ou Mohammed. Era Então tudo era, que a gente era tudo que eles sabiam de si. E eu falava assim, meu Deus, como será possível? reconstruir, né? Qualquer conexão, né? Isso. Como? Como é possível? Porque essa criança, ela já tem uma história, né? Você não apaga essa história dela. Ela vem com uma história de vida já. E como construir? Como fazer para que ela pode se tornar mais uma vez parte da sociedade, ter uma família que acolhe ela, né? Estudar, ter uma vida minimamente com bem-estar, né? No mínimo. Mas E para que você ela chegou a ver esse resultado? se nós temos Ai, vários resultados fantásticos, né, de crianças que hoje são adolescentes, adolescentes que a gente recebeu e hoje são casados, têm a sua família, estão trabalhando, né, e conseguiram dar esse, eu sempre falo, né, que é um passo de fé que essa criança dá. Porque ela vem do escuro e ela não tá na luz quando ela tá esse passo. Ela ainda tá no é. escuro. Ela tá com pessoas que ela não conhece. Ela tá com pessoas que ela precisa dar um passo de fé, de confiança. E é incrível o quanto elas conseguem fazer isso, né? Porque a gente tá falando de crianças assim que... Eu tive uma criança, por exemplo, que ela colecionava todas as chaves na frente dela. Qualquer chave que ela ia ver, ela ia pegar e ela não largava essa chave mais. Então, né, não precisa ser um grande psicólogo para entender o que aconteceu na vida dela, o quanto tempo essa criança ficava presa, quando ela tinha medo de uma porta fechada. E a gente deixa ele colecionar tantas chaves que ele quer. E a gente trabalhava, né? Aí entra psicólogo, entra arte terapia, entra o lazer, né? O carinho, entra uma boa A comida. nutrição, né? Muitas vezes a nutrição não deixa nem o funcionamento emocional acontecer, Sim, né? não, Desnutrido. desnutridíssimo, assim. E sem fome, né? Algumas vezes, assim, era tanta fome, né?
que não adianta você fazer uma sessão de psicologia ali, você precisa alimentar essa criança primeiro. Deixa ela dormir bastante, deixa ela comer, deixa ela brincar. Aí, com o tempo, você constrói isso junto com ela, né? Que não toda criança desde o começo, está pronto para algo, para mexer naquilo que ela viveu já, né? Então, assim, dar esse tempo também para essa criança foi fundamental. E ter essa segurança, né? Acreditar, não, o amor cura. Só que não é um amor, né, que a gente acha, é só um abraço. Não, é um amor De literalmente construir. de construir. Né? O amor ele tem suas expressões, mas ele tem que ser fato também, né? Ele tem que alcançar, ele tem que ser ele precisa se expressar de N formas, né? Não é só algo emocional, né? Sim. É algo fato que a gente precisa. E achar esse linguajar, né? A língua do amor. Eu acho que isso foi muito, muito importante. E aí eu me lembro desse menino, né, do Abdel, que um dia, assim, né, tô falando assim, não era uma semana, eram 2 anos. Um dia o Abdul, ele me entregou todos os chaves. Aí ele falou assim, Miss Nadia, agora eu não preciso mais. E ele me entregou as chaves, né? Todos os chaves dele. E foi um momento muito, muito significativo para mim, mas foi muito significativo porque eu sabia, nossa, o Abdul deu um passo além, né? Sim, e ele confia, né? Agora ele não tá para isso, ele não precisa mais. Não precisa mais colecionar chave. Não precisa mais ficar desesperado atrás de uma porta, né? Então, assim, algo na vida dele foi curado, né? E isso foi muito fantástico. E a gente tem várias histórias assim, né? Que você fala, meu Deus do céu, né? Foi possível. E aí, lógico, aí eu tenho esse privilégio de contar aqui, mas ali tem uma equipe atrás, né? Tem gente que é carinhosa com essa criança, que recebe essa criança, que dá colo para essa criança, que prepara uma boa comida para essa criança. Tem psicólogo, tem assistência social, e a gente vai atrás da família dessa criança, né? Porque ela tem, em algum lugar nesse mundo, existe uma família que deveria estar com essa criança, né? Me diz uma coisa, Nádia, quando vocês decidem voltar, vocês voltam porque já existe uma estrutura que possa dar continuidade ao trabalho? Sim. Eu acho vocês que vão lá desenvolver. Eu acho que nesse tempo tudo também eu percebi que eu sou meio uma pioneira. Eu gosto de começar trabalho. Eu gosto de ir para lugares que talvez outras pessoas não vejam oportunidades, mas eu vejo. Acho que eu sempre falo, Deus foi muito gracioso comigo, porque eu vejo oportunidades. Eu sei de todo o desespero, eu sei de todos os desafios. Eu não sou uma idealista, né? Eu sou muito realista, mas eu vejo oportunidades. Eu sei que ali é possível construir algo. Ali é possível. Eu acho que foi um presente que Deus me deu, né? Que talvez não tinha tanta necessidade disso na Suíça. E por isso ele me trouxe para cá, para o Brasil, para o Borel, para o Rio, depois para o Egito, né? E depois nós voltamos para o Rio de Janeiro, porque realmente nosso tempo, a gente treinou bem a equipe, nós sempre sabemos que a gente que esse trabalho no Egito, né? A gente fiz uma sinergia muito boa com uma organização egípcia, né? E que lógico, infinitamente mais barato você trabalhar com uma equipe local, com as pessoas locais, você investir nas pessoas de lá do que você ficar indo, voltando ou morando, né? Dessa forma. Então, a gente sabia disso. E depois de 4 anos, nós voltamos para o Rio. Ainda continuamos dando uma assistência por um bom tempo. E hoje ficou uma grande amizade, né? Tanto com as crianças, que lindo! São adolescentes, jovens, e também com a equipe de trabalho, né? E quando vocês voltaram para o Rio, para o Brasil, no Borel, como é que foi? Vocês voltaram para trabalhar com o Borel, ou já imaginando
um outro desafio, um outro momento? Então, a gente voltou para o Rio, mas já sabendo, né, que a comunidade do Morro do Borel, assim, nós somos grandes amigos, tenho grandes amizades, mas eu sabia que voltar a trabalhar não cabia mais para mim, né? Não tinha mais esse desejo de trabalhar, de construir algo novo lá dentro. Mas eu comecei a dar algumas consultorias aqui no Rio de Janeiro para algumas organizações, mas estava meio insatisfeito com isso ainda, né? Não é bem a minha praia, eu gosto assim, de dividir a minha experiência, né? Mas eu também preciso ter esse pé ainda junto com o público, né, que a gente trabalha. Eu gosto de estar lá, né? Em campo, né? De botar a mão Isso, literalmente, de cuidar, de tocar, de interagir sim, com gente, né? isso. Eu preciso disso, isso me inspira, isso me leva a tomar boas decisões, né? Isso me leva a tomar decisões certas em relação à comunidade. Não adianta fazer isso de fora para dentro. Claro, hoje eu tenho uma expertise muito grande, de 20 anos de trabalho, eu tenho uma experiência muito grande, mas não tem nada melhor do que você falar com as pessoas, comunicar com as pessoas que estão nessa situação, né? E aí, eu estava dando uma consultoria numa organização pertinho lá em Jardim Gramacho, e por alguma razão, essa organização nunca me levou para conhecer a comunidade. Eu sempre só estava dentro da instituição. E toda vez eu falava, gente, eu preciso saber de onde vinha esse povo, eu preciso saber, preciso entrar na comunidade, não posso fazer esse trabalho sem conhecer as casas, as famílias, a situação da comunidade. E eles sempre me enrolaram. E aí um dia eu falei, sabe que eu vou pegar meu carro, eu mesmo vou andar por aqui, eu vou achar essa comunidade. Eu achei a comunidade. Eu entrei numa comunidade que hoje eu sei que é Quatro Rodas, né? Ela tem um nome, hoje ela é uma comunidade muito familiar minha, trabalho lá. E eu entrei nessa comunidade e eu vi algo, e olha só, eu trabalhei em muitas comunidades do Rio de Janeiro. Eu trabalhei no Complexo, Dona Marta, Tuiuti, Parada de Lucas, N comunidades que eu entrei. Mas quando eu entrei em Quatro Rodas, eu falei, gente, isso é surreal. Eu não acredito que estou no meio do Rio de Janeiro, né? Eu estou no Rio de Janeiro, estou numa comunidade que não tinha uma casa de tijolo. Era só papelão, madeira aproveitada. Não tinha saneamento, não tinha água. Você não via uma caixa d'água. Em todas as comunidades que você vai para o Rio, você vê essas caixas d'água assim, assim. Então você sabe que tem água. Lá não tem. E eu falei, caramba, o que é isso, gente? A gente está no Rio de Janeiro. Era perto, né, das Olimpíadas, da Copa do Mundo aqui no Rio. E eu falei, gente, é surreal o que eu estou encontrando aqui. E aí eu liguei pro meu marido, eu falei assim para ele, Pedro, eu acho que eu encontrei uma comunidade pra gente trabalhar. Ele falou, Nádia, volta para casa, vamos conversar. E, enfim, eu sempre falo assim, a procura de novo desafio, o caminho me levou para Jardim Gramacho, para Quatro Rodas. E aí é onde hoje a gente está trabalhando firme e forte, acreditando que essas pessoas, assim, merecem infinitamente mais e são dignos de toda a nossa atenção, de todo o nosso investimento. E aí a gente começou a trabalhar em uns projetos lá em Quatro Rodas. Aí, né, mais uma vez, eu fui com a cara e com a coragem. E uma comunidade que estava acostumada de receber muitas doações, né? Porque Mas ninguém que ia fazer o desenvolvimento, né? Que é o trabalho. pois é. Ali, aí depois eu descobri, né? Fui atrás, fui ver. E eu vi que tinha muitas, assim, foi uma comunidade muito produtiva enquanto, né, o aterro estava aberto. Mas quando o aterro fechou, as organizações, as igrejas se movimentaram e começou uma grande batalha de doações. Doação, doação, doação. E eu chegava lá de carro vazio, conhecia ninguém, né? E principalmente as mulheres, mas você está fazendo o que aqui?
Ah, não, eu vim conhecer, eu quero conversar. Mas elas não entenderam, porque, na verdade, elas não estavam acostumadas com isso. Normalmente as pessoas chegavam lá com doações. Era roupa, 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 roupa. Era doação de comida, né? De cestas básicas. Essa comunidade, ela era uma comunidade que vivia do aterro, do lixão. E E é eles. a comunidade que está mais perto do aterro. Sim. E Sim. aí, em 2012, o aterro fechou, sem nenhuma política pública, né? Sem nenhum investimento nas pessoas, né? Simplesmente fechou. E, né, eu digo assim, o aterro fechou, mas não fechou, né? O lixo está Sim. mais perto da comunidade do que antes. E a qualidade de vida das pessoas não melhorou, né? Não mudou. Perderam o trabalho. Mas a qualidade de vida não teve investimento, não teve treinamento, né, para as pessoas, não teve, né, assim, as pessoas vivem ainda lá do material reciclado. Só que hoje é mais difícil, eles ganham menos, né? Tá Sim. bem mais complicado. Que Mas situação. assim, E como começa esse trabalho? Além desse teu coração gigante, dessa tua capacidade de identificar que ali é um grande desafio e que tem potencial de mudar e a gente é responsável por isso, todos nós. Como se então, começa? eu sempre digo, eu começo com aquilo que eu posso, né? Eu não faço, eu jamais eu prometo algo que não é possível. Eu começava a ir para a comunidade. Daí, algumas vezes, eu chegava lá 10 horas da manhã. Eu ainda estava trabalhando numa outra organização nessa época, então, assim, meu tempo também estava bem pouco. Mas aí, e é em Duque de Caxias. Eu moro no Rio, e Quatro Rodas é em Duque de Caxias, né? Um município aqui do lado do Rio. Mas ali, aí eu começava a ir para lá em vários horários diferentes, tentar encontrar pessoas diferentes, né? Mas estava bem tenso, estava muito difícil, as pessoas eram muito fechadas, sim, no começo. Mas eu sempre falo, né? Deus é muito bom comigo. Um dia eu encontrei duas meninas grávidas de 16 anos embaixo de uma amendoeira. Uma era minha xará, Nádia. E aí falei, agora é minha praia, agora é meu momento, eu vou lá, vou conversar, enfim, a gente conversou, não foi uma conversa muito legal, elas eram bem fechadas, né? O que essa tonta quer aqui, né? O que ela quer vir fazer aqui conversar com a gente? Só que na outra semana que eu retornei, eu perguntei, cadê essas meninas que estavam aqui semana passada? A Nádia, eu lembrava o nome, né? Lógico. E a moça falou assim, elas se internaram ontem, elas tiveram um bebê. Aí eu falei, agora é minha vez. Eu vou lá com minha cara e coragem de novo e vou buscar eles no hospital, porque eles têm que voltar de ônibus, né? É difícil essa... E assim, as duas tiveram bebê junto no mesmo dia, as duas tiveram que fazer cesárea. E assim, eu acho que elas não queriam nem saber quem ia buscar. Ter um carro que levava elas para casa foi suficiente. E aí eu consegui entrar no hospital, consegui trazer elas para casa e a partir dali eu sempre digo assim, a gente construiu uma história muito bonita, né? A partir dali eu tinha uma casa para ir, eu ajudava as meninas, elas eram novinhas, né? 16 anos, as duas morando sozinha, com um bebê recém-nascido, as duas tiveram cesárea e eu consegui, assim, ajudá-las nesse primeiro momento, nesse desespero de ser mãe tão nova, né? Que é um perfil bem da comunidade, né? Duque de Caxias tem o maior índice de adolescência, de grávidas, né, na adolescência. E daí eu consegui construir algo assim muito precioso com elas e isso se alargou para a comunidade como um todo, né? E assim, a gente começou a implementar um programa de planejamento familiar com as mulheres lá dentro. A gente descobriu, né, que é uma comunidade muito violenta com as mulheres, com as meninas.
Então, a gente começou a investir nas mulheres, né? Ouvir a história de vida deles. E aí, mais uma vez, esse acolher, né? Acolher as mulheres, acho que foi um grande diferencial do nosso trabalho dentro dessa comunidade de quatro rodas. Né? A gente não foi com grandes doações, né? Não fizemos isso, mas a gente foi com nossos braços e nosso coração muito aberto para receber deles assim a história. Eu estou aqui para te ouvir, né? E talvez eu não tenha como mudar a tua história agora, mas conta comigo, Para a confia em gente mim. tentar construir, né? Isso. E aí a gente trabalhou assim, sem estrutura nenhuma, né? A gente sempre reunia embaixo da árvore da mandoeira, que era uma sombra muito gostosa, muito boa. E aí um dia eu falei pro Pedro, Pedro, acho que tá na hora de comprar essa árvore, tá? Vamos comprar essa árvore, esse terreno, porque eu acho que a gente vai ficar por aqui mesmo. A gente vai ouvir boas histórias embaixo dessa árvore. E hoje, né, nosso projeto recebe mais que 60 crianças com acesso à educação. A gente acredita numa educação integral, né? Que não é só essa educação acadêmica, né? Que é extremamente importante, porque é triste de você ver uma criança com 16 anos indo para a escola todo dia e ela não sabe ler e escrever. Essa é a É. realidade da nossa criança lá, do nosso adolescente. Mas é também ensinar e deixar ela perceber o quanto ela tem de competências, né? Quantas capacidades ela tem, como que é importante ela descobrir isso, como é importante ela se perceber e entender, nossa, eu sou capaz, eu faço parte nesse mundo todo, né? Eu não só faço parte de Jardim Gramacho, eu faço parte do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, eu sou cidadão daqui. E trabalhar isso com essas crianças, a gente tem hoje 64 crianças a partir de 5 anos a 18 anos, né? A gente trabalha. E a gente tem muitos programas com as mulheres. Esse empoderamento da mulher foi algo extremamente importante, né? E eu me lembro uma vez a gente trabalhou bastante com as mulheres sobre essa violência, né, que acontece dentro da casa dela. E a gente teve mulheres que começaram a denunciar os seus maridos, né, por mais que elas não tenham uma proteção, né, do poder público Exato, que é um dentro da problema, né? mas elas denunciam e elas denunciam entre elas e uma protege a outra, A outra. né? E aí também depois a gente começou com um projeto que consegue trazer uma geração de renda para as famílias, né? Que ainda um projeto que está engateando agora, que agora esse ano foi um ano difícil também, né? Porque Com a pandemia, né? com a pandemia, com tudo isso, foi um pouco difícil, mas a gente entende, né, que as pessoas elas querem trabalhar, né? Assim, a gente acha que a pessoa quer receber cesta. Ninguém quer receber cesta, são pouquíssimas Não, pessoas. As pessoas querem exato, as pessoas trabalhar. querem trabalhar. Sim, e existe uma dignidade, né? Eu quero ver, né? Eu vi, por exemplo, agora durante a pandemia a gente trabalhou muito com cartão digital, né? Com a cesta digital. E ver uma mãe poder ir no mercado e ela escolher o que ela vai trazer para casa, qual alimento que ela escolhe para trazer para os seus filhos, porque a mãe sabe o que o filho precisa, né? E ter essa confiança nas mães foi algo muito importante e é importante, né? Essa liberdade de escolha, né? Você trabalhar e depois você escolhe o que você quer trazer para casa. Quem não Isso é faz algo. escolhas na vida não tem o sentimento da sua importância no mundo, né? Porque se tem sempre alguém Sim, escolhendo para você, você não é nada, né? Então, é, dar a pessoa essa possibilidade de escolher, que está falando da sua própria vida, dos seus filhos, isso sim, engrandece, isso aumenta a com autoestima, isso. certeza. Que Isso faz lindo! bem. Isso assim, isso a gente percebeu muito forte, né, na comunidade, porque daí tem organizações que falam, mas aqui as pessoas não são gratas. Não é verdade, as pessoas são muito gratas por tudo que eles recebem. Agora, claro que existe
algo diferente. Você lutou, você trabalhou para conquistar isso, é diferente, lógico que é diferente. Nós também temos isso, né? Nós queremos Uhum. conquistar, nós queremos ter acesso a oportunidades, nós queremos. Isso é diferente. E esse é uma liberdade. Isso aí expressa também bem-estar, né? Você poder escolher. E eu acho que isso é muito importante, a gente entendeu isso. E assim, é claro que é um grande desafio trazer trabalho para um lugar como o Jardim Gramacho, como Quatro Rodas, mas a gente está ainda tentando investir um pouco mais nessa parte de economia, de geração de renda, né? As pessoas precisam trabalhar e as pessoas sabem o que é melhor para suas famílias, compram o que faz bem para sua família, né? E também uma coisa que foi muito assim, durante a pandemia, eu tive meio assim, meu Deus, agora a gente tem que entrar com cesta básica, a gente vai ter que, né, a gente vai ter que investir antes, uma coisa que a gente não fazia muito, é lógico, nós não deixamos ninguém sem o arroz, sem feijão, sem o gás em casa, obviamente. Mas não é uma estratégia nossa de trabalho, né, de vir ali com caminhão, com cestas, com a gente não tem isso, a gente entende que a gente tem que construir algo, né, que fica e que cresce não a partir de doações, mas através do trabalho, através do coletivo, né? E aí, algo que eu aprendi também lá em Jardim Gramacho, assim, que, assim, eu vou repetir isso, né? É uma comunidade de extrema vulnerabilidade, né? Assim, a maioria das famílias que a gente atende não vive com mais que R$ 180 por mês, por família. Não é por per capita, é por família. Então, assim, são assim, famílias extremamente vulneráveis, né? Assim, mas quando nós fizemos as primeiras doações de cestas, aí eu achava assim, né, em março, em abril, nós vamos fazer um grupo assim, 200 cestas, acabou, a gente fez a É que nossa vai acabar, parte. mas aí você não acabou nunca, né? Não. Daí quando eu vi as mães saindo dali, sabe, dividindo as suas cestas, porque tinha famílias que não conseguiram entrar na lista, e eu ver assim, as mães abriram as suas cestas, dividiram, né, o ovo, o arroz, o feijão. Aí eu falei, ai, Nádia, tu pode fazer muito melhor do que você fez até agora. E aí a gente realmente começou a investir, porque quando eu vi, gente, que eles dividem entre eles, como que eu não posso correr atrás de um pouco mais, né? E aí a gente conseguiu, graças a Sensacional. Deus, abastecer por muito tempo, né? A gente entregou os últimos cartões, foi semana retrasada. Então, assim, graças a Deus a gente conseguiu abastecer junto com outras organizações. A gente trabalha em rede, óbvio, né? Ninguém resolve nada sozinho. E aí foi algo muito lindo de se ver, né? Como eles também dividem entre eles, né? Como eles entendem a dor do outro. Como eles, uma mãe entende a dor da outra mãe, né? Quando ela não tem. Sim, exato, exatamente. É, E o terceiro setor, incrível, né? Como isso ficou muito claro. Isso é sempre assim, mas como nessa pandemia a gente viu histórias bonitas e, e como o terceiro setor fez a diferença com as comunidades, na organização, nos trabalhos, porque foi um ano ai, extremamente difícil para todos, mas para quem está mais vulnerável foi um tsunami, né? Não tinha uma sim, casa foi. para ficar. Fiquem em casa em quarentena. Uma coisa é você estar em casa, né, vendo televisão, tá com comida na geladeira, né? Outra É. coisa é você E não sem ter água, né? nada, sem Sem água, água. sem A gente, sim, estava numa comunidade que não cai água. Então você tem que abastecer. Enfim, é um investimento financeiro muito grande para as famílias, né? E aí a gente também, lógico, a gente teve que investir em carro-pipa, em alimento. Mas assim, é triste, né? Foi muito triste de ver que o mais pobre ficou mais pobre, né? Sim. E assim, e foi assim, por outro lado também foi maravilhosamente lindo de se ver como, eu não sei nem como que tá no mundo, mas como aqui no Brasil as pessoas
mobilizaram, gente. Foi É, algo tremendo de se ver. Assim, eu acho também, foi algo assim, é uma muito lição lindo. para o mundo, eu acho uma Foi. lição. E como todos, acho que não teve ninguém que não se mobilizou durante essa pandemia, entendeu, gente? Ok, qual a minha parte nessa pandemia? Eu tô aqui para quê, né? O mesmo se eu vou ajudar só o meu vizinho aqui, ou um moço que mora aqui perto de casa, mas eu acho que todo mundo entendeu, assim, um pouco melhor esse coletivo, né? Depende de cada um de nós. E o terceiro setor, eu acho que foi fantástico de ver o quanto ele foi rápido, ele se mobilizou muito rápido, Muito, reposicionou, mobilizou e quanto teve de investimento, né? Até também do setor, né? Das empresas, muitas empresas investiram, né? Então foi algo do outro lado de se ver também quanto dinheiro foi investido em ações transformadoras, né? Que mudaram a vida de famílias. O que sim. foi aqui no Brasil, acho que foi algo muito impressionante, muito. Eu fiquei assim, várias vezes eu falei, gente, caraca, as pessoas confiam e investem, literalmente, assim, sabe? De pessoas que doaram uma cesta, pessoas que davam 10 cestas, pessoas que davam parte de uma cesta, mas davam tudo que eles podiam dar nesse momento. Isso foi muito lindo de se ver, né? Ui, que lição que é você! Gente, a gente ficaria ouvindo essa pessoa cheia de luz a noite inteira, eu tenho certeza. Muitas pessoas estão aqui querendo fazer conexão com você e eu vou fazer essas pontes. O Cristiano quer muito conversar com você e Vamos várias outras que eu conversar, já Cristiano. e várias outras que eu já pensei em que precisam chegar até você. Nossa, você tocou meu coração muito fortemente. Eu te agradeço essa aula de humanidade, de generosidade e de responsabilidade, né? Porque todos nós somos responsáveis por essa mudança que a gente quer ver na sociedade. A responsabilidade está em cada um de nós, fazendo pouquinho, muito, fazendo o que pode, mas Isso fazendo de aí. verdade, né? De forma genuína, fazendo com um propósito, entendendo esse nosso lugar, que é um lugar coletivo, esse mundo que é de todos, né? Sim, Então, com assim, eu certeza. agradeço imensamente poder Nossa, ter foi te tão escutado. gostoso. Me Você senti super à vontade. é luz, você é luz, trouxe super luz. A gente começou essa semana com o Teiro, gente, recebendo uma luz muito bonita de amor. E eu te Ai, que agradeço bom. muito por isso, eu te agradeço muito. Eu vou deixar o seu contato, o contato também da Aja, para que as pessoas Ótimo. possam fazer contato com você diretamente. Escreve Que o que bom. quiser nos comentários. Eu vou com certeza compartilhar muito essa nossa conversa, porque essa conversa precisa chegar aos quatro cantos, porque Ai, é que muita legal. inspiração, é muito bom. Que Nádia, que bom. bom que a Suíça te emprestou para o mundo, né? Te emprestou para o nosso Brasil, te emprestou para o Cairo. Que bom que a Suíça te cedeu generosamente para fazer esse trabalho tão brilhante que você faz. Ai, obrigada. Obrigada. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Amém. Muito obrigada, gente. Um monte de gente aí que está inspirado, que quer. Gente que estava aqui acompanhando a gente. Eu agradeço o carinho, essa escuta. Vamos ecoar essa voz que faz. O Cristiano, na semana que vem, vai falar sobre solidariedade também. Gente, cada um de nós é importante. A hora é agora. A gente não precisa esperar. A gente não precisa esperar tsunami, esperar a pandemia. Todo dia é a hora, toda hora. Não é? Com certeza. Obrigada, Nádia. Muito obrigada por essa conversa. Pessoal que perdeu algum pedaço, essa nossa conversa vai ficar salva aqui no Conteiro Histórias, no IGTV, na abinha do meio. Tá bom? Compartilhem, assistam e encaminhem para as pessoas, para todas as pessoas. Obrigada, Nádia. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Prazer foi todo nosso. Privilégio. Obrigada, Germana. Obrigada, gente.
Um beijo imenso. Que Deus te abençoe nesse trabalho lindo. Beijo. Beijo, obrigada. Beijo.